Janela, janela, janela aberta. Yeah. Bem-vindos a mais um episódio de número de Janela... What? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Episódio número 132. Bem-vindos, aqui estamos nós numa quinta-feira. Eu estou a gravar numa quarta-feira. E... malta, Janela Aberta no Porto está esgotado já há algum tempo, mas decidimos abrir uma nova sessão no mesmo dia. Portanto, para as pessoas que não conseguiram comprar bilhete, têm agora uma oportunidade de ver Janela Aberta, o espetáculo ao vivo, no dia 23 de novembro, no Sá da Bandeira. Portanto, o link está na descrição aqui no YouTube, ou então, se estiverem a ouvir no Spotify, ou se forem Team Audio em qualquer outra plataforma, recomendo-vos a pesquisar no Google Ticketline, Janela Aberta, algo assim, e vão encontrar. Ou simplesmente ir ao meu perfil do Instagram. Tudo bem? Pronto. Estou entusiasmado, vai ser bué da fixe. Faltam menos 2 semanas e quero bué ir ao Porto. Tenho bué saudades de ir ao Porto. Estive lá há pouco tempo, mas quero ir outra vez. E agora vai ser em Expectacle. Portanto, vai ser um espetáculo. Como é que está o meu estado de espírito hoje? Podia-me classificar hoje como recarregado. Hoje estou recarregado porque estive em Paris com namorada, com copine, e pá, ontem cheguei a casa ontem às 8h30, eu cheguei ontem de Paris, e cheguei às 8h30 da manhã, ou seja, para eu ter chegado ontem às 8h30 da manhã ao aeroporto de Lisboa, quer dizer que eu acordei às 13h30, segunda hora de Portugal. Eu acordei às 4h30 da manhã lá, que eram 3h30 da manhã, porque lá é mais uma hora, e portanto a minha manhã toda, nem foi manhã, foi tipo a minha noite toda basicamente, foi andar a ir para o aeroporto e avião e esperar e não sei o quê. Portanto, cheguei às 8h30 cá a casa, e o que é que eu fiz? Às 9h30. Aliás, eu cheguei a casa às 9 e pouco, às 9h30 estava a dormir e pensei, olha, vou dormir até ao meio-dia para descansar, porque estou bué da cansado, ainda por cima os dias anteriores tinha andado bué a pé, a passear bué, estava bué da cansado e pensei, vou dormir um bocadinho até ao meio-dia, pôr o despertadorzinho para o meio-dia, depois acordo e tento continuar com o meu dia. O que é que aconteceu? Pus o despertador para o meio-dia, mas eu estava tão cansado que eu nem sequer me lembro de desligar o despertador. Eu não me lembro de desligar o despertador. Isso aconteceu-me há pouco tempo também. E agora aconteceu outra vez. E isso deve ser sinal de estar bem cansado. E então o que aconteceu foi... Eu só acordei às 4h15 da tarde. E sabem o que é acordarem às 4h15 da tarde a pensar... Ei, ainda nem é meio-dia, ainda nem ouvi o despertador. Eu acordei a essa hora naturalmente, não é? Recarregado. E foi bué da estranho. Porque foi acordar e tipo... Ei, what? Está tarde... já está bué tarde, o sol está-se quase a pôr, eu estou a acordar. Então o meu dia ontem foi bué da estranho. Então eu pensei, olha, acordei às 4 da tarde, o que é que eu vou fazer? Vou ter de ir, eu estava com saudades disso, fui skatear. Peguei no skate, saí de casa e fui andar de skate pela cidade de Lisboa. E depois aconteceram várias coisas que eu já vou contar a seguir. Agora primeiro vou falar de Paris. Mas foi bué da estranho. Mas eu consegui depois dormir. Aliás, eu posso contar-vos já. Portanto, eu saí de casa de skate, comi um hambúrguer falso, vegetariano. E eu já, aliás, vegano, acho eu. E eu nunca, eu lembro-me, não sei se lembram, mas eu há alguns episódios atrás eu falei-vos de um hambúrguer que eu comi bué da bom, que parecia mesmo carne, mas que era vegetariano, que era vegan mesmo. E que era incrível como é que conseguiam fazer carne tão... aliás, como é que conseguiam fazer um hambúrguer vegetariano tão parecido com carne, mesmo com sangue, e a saber mesmo a carne. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu até pensei falar com eles para fazermos algum tipo de parceria ou algum tipo de patrocínio. Até que eu ia pedir no outro dia, já há algum tempo, eu esqueci-me de vos contar, peço imensa desculpa. Mas até que estou com uns amigos em casa e penso, olha malta, bora mandar vir uns hambúrgueres bué da bons que eu comi no outro dia. São vegetarianos, mas parecem carne. Então fui à aplicação de mandar vir comida, que todos nós sabemos.
E abri a cena, né? E depois pensei, peraí, mas isto é mesmo vegetariano? E depois eu comecei a ler, pá, aquilo dizia não sei o quê, salada, né? Ou seja, a composição do hambúrguer, queijo cheddar, né? Carne bio. E eu pensei, eu não acredito que eu achei que carne bio não era carne. Carne bio é simplesmente carne de uma vaca se calhar mais feliz. É carne de uma vaca que se calhar está, ou pelo menos que eles dizem que está no, sei lá, no campo e é bem alimentada e não é maltratada como, quer dizer, é morta. Isso é um bocado maus tratos, mas pronto, não é tão mau como vacas de matadouro em série, não é? Que são quase produzidas em série. E então, eu fiquei-me a sentir bué da dump e disse, afinal é só carne bio. Portanto, olha, para quem ficou curioso em relação a isso, malta, caguem, afinal não. Mas ontem comi um hambúrguer que era, este sim, vegan, e era, pá, não sei o que era, mas o gajo disse-me que não era carne, e tinha proteína de ervilha. Eu acho que era isso que dava o sabor ou a cena de parecer carne, não sei. Mas props para esse hambúrguer também. Portanto, comi isso às 4h30 da tarde para aí. Depois fui de skate até à Praça da Figueira. Estive lá a andar, só que senti o corpo bué cansado porque estava estranho, estava desregulado. A minha manhã estava a ser à tarde e estava a ser estranho. Mas eu pensei, vou gastar energia para conseguir dormir à noite, senão não vou conseguir dormir. Depois estive na Baixa Chiado, estive a passear por lá. Eu gosto sempre de ir à Baixa porque eu antes tinha a Faculdade de Belas Artes lá, né? Eu ia lá sempre, todos os dias quase, da semana. E pá, só que comecei a deixar de ir e dá-me saudades de ver, sei lá, o Camões, ali a zona dos armazéns. Apesar de ser uma zona bué da turística, eu acho bué da bonita, os edifícios são bué da fixe. Gosto mesmo bué da arquitetura e então gosto de ir lá quando posso, quando... Ou seja, eu não gosto de ficar muito tempo sem ir a qualquer sítio da cidade. Não sei se vocês também sentem isso na vossa cidade, mas eu sinto muito isto de, sei lá, imaginem, agora vim de Paris, estive lá uns dias, ou se eu estive, por exemplo, em casa dos meus pais, ou assim, venho para cá, se eu estou bué da tempo sem ir, sei lá, aos skateparks em que eu mais curto de ir, eu preciso de estar a marcar presença nas várias zonas da cidade, para eu sentir que, estou por aí, estão a perceber? Então sabe-me bem ir à baixa, e ultimamente tem sido, e ainda por cima com o Covid isso, é tipo, eu já não vinha aqui há bué da tempo. Um, mas pronto, basicamente tive a passear no Chiado. Depois pensei, olha, vou entrar aqui. Entrei numa livraria chamada Livraria Sada Costa. Sada Costa? Acho que é uma cena assim, uma livraria mesmo ao lado da Brasileira. E, e tive a ver ali, pá, e tive a ver bué de livros, aquilo estava tudo. Ou seja, não era uma livraria tipo Bertrand, depois fui à Bertrand também, mas não era uma livraria desse género, era uma livraria mais old school, mais velha, com livros mais velhos e tudo um bocado amontoado, mas ao mesmo tempo organizado. E tinha lá uns corredores marados, eu já estava a perder-me para lá. Eu tipo, isto é muito maior do que eu estava à espera. E até certo ponto dou por mim completamente rodeado por paredes com livros. E pensei, e estou mesmo numa biblioteca, parece aquelas bibliotecas que eu fazia no Minecraft, com os blocos de livros. E tive à procura de cenas a ver se encontrava alguma coisa que queria. Tenho andado aí com uma moca de querer encontrar uns livros sobre surrealismo. Queria ver se encontrava uns pósteres que eu comprei alguns em Paris, mas estava a ver se havia mais alguma coisa. Já vos vou falar sobre essa procura. Até que a certo ponto dou por mim numa das secções da livraria que é sexualidade, não, erótica, chamava-se erótica. E eu, não numa de ser perverso ou de pervertido, aliás, mas numa de, isto deixa-me curioso, o que é que há aqui? Porque isto aqui já é meio, não é proibido, mas está aqui refundido. O que é isto? Quer perceber o que é? Então fui ver e vi lá livros tipo Kama Sutra, vi livros tipo, não sei o que, a Sexologia, não abri esse. Vi revistas que estavam lá tipo Playboy e não sei o quê. E é engraçado porque, sei lá, eu nunca tive uma revista dessas. Se calhar os nossos pais tinham. Nós agora temos internet e apesar de eu não ser um utilizador muito frequente desse tipo de conteúdo, se quiser está logo disponível, não é? E os nossos pais era tipo, não, tenho que ter uma revista. Boeda estranho. Aquela cena das revistas, não vou falar de revistas coladas. E então eu estava a ver aquilo e tal, pareceu-me engraçado, não sei como é que posso definir aquilo, até que depois vejo algumas revistas que era mais tipo BD,
sexual. Em espanhol, aquilo estava em espanhol e era tipo, ai, sim, por favor, não sei o quê. Havia lá uma cena que dizia, havia lá um balãozinho que dizia, imagina, era aos bonecos. Então eu acho bem engraçado porque não havia movimento, então aquilo até requer mais imaginação da tua parte. Da tua parte, estamos aqui. Ao contrário dos vídeos. E eu não gosto. Porquê é que eu não curto porno? E vou ser mesmo straightforward. Porquê é que eu não curto porno? Quer dizer, imaginem, se calhar a que é paga é fixe. Se calhar essa é muito fixe e eu não sei. E é bem cinemática e assim. Mas eu não curto muito porque é sempre mega fake. Tipo, as cenas não são assim. Tipo, não é. Ai, estou aqui, sou teu stepbrother e olha, estou aqui por acaso. Olha, vê lá se a mãe não vê. Tipo, isto não acontece, não é? Ou do género, sei lá, o que é que há. É isso, é isso, eu também não sou um consumidor muito ávido deste tipo de cena, portanto não estou bem informado sobre tudo o que existe, mas sei que as minhas experiências com isso foi bem tipo, ei, não, caga nisto. E foi mesmo isso, não estou a dizer isto para dar algum tipo de flex estranho. Um, e achei interessante a cena das revistas de BD com bonecos a efetuar as cenas. Não eram bonecos, não é? Não é aquela cena de hentai, isso tem ali uma cena meio estranha. Mas era bonecos tipo, pronto, pessoas. Era ilustrações de pessoas, espanhóis. Os gajos estavam sempre com óculos de sol Ray-Ban. Achei isso engraçado. Um, epá, e aquilo depois, sei lá, mas isso, o que eu ia dizer é, puxa um bocado pela imaginação, mas havia lá um balãozinho que dizia, e que a gaja dizia, mete-me por el culo. E eu só vi assim, eu fiquei tipo, ok, ok. Uh, não sei porque é que estou a contar isto, mas estou só a dizer-vos um bocado as impressões que tive naquela livraria. Só que eu fui dar àquela parte e tive a ver as cenas. Mas eu acho que até há ali qualquer coisa de imaginação. Porque temos. O que eu ia dizer era: não há movimento, não é? Na BD, neste tipo de BD, não se vê o movimento. Que acho que é uma parte muito importante deste tipo de conteúdos. Ahm, mas pronto, ali tinha de se imaginar. O que era meio estranho, porque estavam sempre parados. Imaginem um filme pornográfico de fotos, só que em desenho. Meio estranho. Se quiserem saber do que é que eu estou a falar, vão à livraria Sada Costa e vão à secção erótica e têm lá isto. Agora era engraçado vocês irem mesmo lá e tipo, era disto que ele estava a falar. E encontrarem o balãozinho, mete-me pela culo. Pronto, eu não estava à espera de falar disto, mas falei. Pronto, depois vim para casa. Não, depois estive na Bertrand. Depois vim para casa de metro. Pá, tenho andado a curtir bué de andar de metro, malta. Bué, porque andar de carro em Lisboa é podre. Eu não sei como é que é na vossa cidade se não forem de Lisboa. Eu não gosto muito de falar só de cenas que as pessoas de Lisboa é que conseguem dar relate. Mas eu sinto que isto pode ser também uma cena comum noutras cidades. Mas aqui, e como andei em Paris também de metro, é fixe andar de metro, porque é uma cena que está ali, não há trânsito de metro, sabes que vais chegar àquela hora, não vai depender de ti, podes estar a fazer outras cenas e vês pessoas e estás quase a interagir com a cidade de alguma forma. E estava a pensar numa cena em Paris, como é que o metro passa debaixo do rio? Como é que eles fizeram isso? Como é que eles fizeram isso? Bué da estranho. Tipo, cavaram um túnel e tiveram bué sempre a pôr andaimes, tipo, espero que a água não comece a cair. Não sei. Não percebo nada disso também, mas parece-me remarkable. Malta, tenho andado mesmo viciado em água Monchique. Bué da bom. Bué da bom. E uso o mesmo garrafão desde que falei sobre isso. Portanto, eu claramente não tenho andado a beber a água que eu devia. Mas também não tenho estado sempre em casa, portanto também pode ter a ver com isso. Estamos aí em 14 minutos. 14 minutos. Mas vamos a isso. Eu queria-vos contar um bocado sobre. Exato. E depois fui dormir à meia-noite e meia e hoje acordei às 8h30 sem sono e fiquei tipo. Eu dormi mesmo boas horas no último dia. Nas últimas 24 horas. Eu dormi das 9 às 4, que são tipo 7 horas, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exato, 7 horas. E depois da meia-noite e meia até às 8h30, que são 8 horas. Portanto, 8 mais 7 igual a 15. Matemática. Dormi 15 horas em 24 horas.
Não me parece muito, não é? Quer dizer, parece, mas... Não, que imaginem, considerando que normalmente temos de dormir 8 horas, se forem das 24, menos 4, para fazer para fazerem 8, 16. Exato. Caguem, não sei o que é que estou a dizer. Eu acho que basicamente troquei. Eu tive acordado o tempo que era suposto estar a dormir e tive a dormir o tempo que era suposto estar acordado, em termos de horas. Vamos passar à frente. Estive em Paris. Basámos muito cedo, apanhar Uber às 4h50 da manhã, porque tinha o voo às 6h40. Porquê é que eu tenho um voo tão cedo? Porque era o mais barato e queria ir em TAP, porque não queria estar a ir em companhias daquelas que tens de... olha lá, agora está a trazer aqui mais 100 gramas na sua mochila, vai ter de pagar mais 150 euros. Peço imensa desculpa. Portanto, preferi vir de TAP. Por exemplo, uma cena fixe de ir de TAP a vir para cá trouxe um tubo. Imaginem, nós temos direito a, que eu acho que é uma mala daquelas de trolley, não é? Acho que se chama trolley. E uma mochilazinha, e eu, na minha mochilazinha, espera aí que eu vou dar aqui a volta. E pus um tubo bué grande que eu trouxe com art print para pôr na parede, com posters, e pus ali dentro e eu fui tipo, isto é só uma mochila com um tubo. Se calhar se fosse noutra companhia, tenho a certeza que isso não dava para fazer. Portanto, prefiro até ir nesse tipo de companhias. Eu já não saía de Portugal desde 2020, malta. Tipo, não que isso seja assim tão... Há pessoas que não viajam muito. Mas para mim foi meio estranho. Não saí desde 2020, de início, não é? Foi quando eu vim de Erasmus e já não saía bué. Então eu sinto que agora, ao ir viajar, senti um bocado aquela cena de FOMO de, tenho de aproveitar ao máximo. Tenho de aproveitar o máximo esta viagem, ver tudo. E a cena é que Paris é uma cidade bué da grande. E há muita coisa para ver e não dá para nós vermos tudo. E então eu sentia, às vezes estava num sítio e estava tipo, isto é bacana, mas será que estou a curtir disto ao máximo? Se calhar outro sítio era mais bacana. Sabem esta sensação? Eu às vezes tenho isto em viagens e já senti isto com amigos meus em road trips e cenas que nós fazemos. Até que a certo ponto nas viagens dá-se um clique em que eu tipo paro de me preocupar com isso e é tipo, caga, isto também vai acabar, portanto tenho de aproveitar mesmo. E aí é tipo tenho de aproveitar, nem é tenho de aproveitar ao máximo, é tenho de aproveitar agora, estás a ver? Tipo, tenho de aproveitar o que estou a fazer agora. E esse clique deu-se também eventualmente, mas isso chateou-me um bocado, essa sensação de querer aproveitar bué mais. Eu já estava a aproveitar, mas querer mais, isso faz com que aproveitemos menos. É um bocado paradoxal. Mas pronto, cheguei lá 6h40 da manhã, hotel, não sei o quê. Bazar. O primeiro dia foi gigante. Foi gigante porque lá está. Foi um bocado como o meu dia de ontem. Só que eu lá não dormi durante o dia. Tive o dia todo acordado. E depois à noite para dormir bué da bem. E no dia a seguir estava com muito mais energia. Mas mesmo assim ainda se fez muita coisa no primeiro dia. Então, quero fazer aqui algumas conclusões sobre Paris. Primeiro, achei os franceses simpáticos, ao contrário do que se diz. Achei os franceses bué da simpáticos. Por exemplo, tem aqui vários exemplos. Houve uma senhora que eu precisava de levantar dinheiro e os ATMs lá franceses não davam, o que é que era, eu não estava a conseguir e precisava urgentemente ter guita para comprar cocaína. E vem a senhora... eu tive quase para não dizer que estava a gozar, mas depois pensei, imaginem que estão mesmo pessoas a achar que eu estou a mandar cocaína. A cena é que nenhuma pessoa com a janela aberta poderia acreditar nisso, porque sabe a minha perspectiva sobre, tipo, só a minha perspectiva sobre álcool dá para perceber que eu não mandaria cocaína. Portanto, para a próxima não vou dar disclaimer, mas desta vez tive de mandar. Achei os franceses simpáticos e houve uma senhora que me ajudou a levantar dinheiro e foi tipo, eu fui a um café, olha, desculpe, pardon, não sei o que, eu às vezes tentava falar francês, porque é muito parecido com o português algumas coisas, dá para inventar. Mas aqui falei inglês e ela disse, espera aí que eu vou ajudá-lo. E veio comigo até ao outro lado da rua, entramos no banco, ela ficou ao meu lado enquanto eu levantava dinheiro, depois deu-me um soco, roubou-me o cartão. Não, ela deu-me, ficou lá ao lado, tipo, veja lá se está a conseguir, não sei o quê. E eu, muito obrigado, tia, era mesmo só vir aqui. Foi grande bacana. Vários empregados, bué simpáticos, percebiam que nós éramos portugueses e começavam a falar também em português. E nós ficámos tipo, what the fuck, como é que vocês sabem falar português? E não dava muito jeito, especialmente porque estava muito aquela vibe de gozar com pessoas em português, porque estamos num sítio em que as pessoas não falam português. E depois estar a gozar com um empregado, não é bem a gozar, mas ao mesmo tempo é.
ao mesmo tempo é meio que a gozar, sem ser, mas discretamente, não é? Coisas que nós fazemos, mas que no estrangeiro é muito mais fácil. E ele depois virar-se e dizer: quer mais pão? E eu tipo: foda-se, será que ele ouviu? Será que ele ouviu? Foda-se, espero que não. Mas acho que não. E eram todos bué da sorridentes, bem simpáticos. Só apanhei um francês bué da estúpido num Uber. Mas mesmo assim não foi assim tão estúpido. Mas foi estúpido. Foi estúpido porque era para ir a um sítio e ele basicamente diz: é ali. E deixou-nos no início da rua em vez de ir até lá porque tinha de ir dar uma volta. Deficiente. Mas disse mesmo: mas o que me irritou foi tipo: sorry, you speak English? E ele: no. E eu tipo: ok, então olha, vá-se foder, tá bem? E ele disse: quer mais pão? Mas pronto, foi fixe, achei os franceses bacanos. Houve um senhor de um café, bué da bacana, que... Para já, as cenas lá eram todas bué da caras. Imaginem, um café, eu pedi um café tipo americano, porque queria um maior, eu gosto... Eu não gosto de chamar-lhe café americano, mas é o que a minha mãe faz. Imaginem, café... Quer dizer, ela faz café solúvel e depois enche uma caneca com água e fica um café mais aguado, mas que dá para ir bebendo como um chá. E então o café americano era o mais parecido com isso que eu encontrava. Apesar de eu não gostar de ser café americano, porque eu imagino sempre aquele café tipo Starbucks. Tipo, aquela cena bué de andar com um copo. Pá, pronto. E eu pedi ao senhor, olha, eu aí decidi que queria uma cena diferente. Então pedi um cappuccino e ele, ei, cappuccino. Ixi, pronto, olha. E eu tipo, ele bué desiludido. Uh, e depois disse-me, isso é bué da caro. E eu, estás-me a dizer isso no teu café? Estás-me a dizer que é bué da caro? Tipo, pá, eu não pedi isso, é bué da caro. E não é muito fixe. E ele basou e eu tipo, pera, recomendazione. E eu não sei porque é que estou a falar italiano, entretanto, mas estou, e porque eu misturava tudo. E ele depois começou-me a dizer, pá, imagina, o cappuccino cá em França normalmente não é muito fixe. Eu acho que devias beber um café creme, que é o cappuccino francês. O cappuccino em França não é muito fixe. Por acaso ali é bacana. E aponta para outro café do outro lado da rua. Eu fico tipo, tu és o pior empregado de sempre, mas ao mesmo tempo és o melhor empregado de sempre, porque estás a ser honesto. É o melhor empregado de sempre na perspectiva do cliente, na minha perspectiva, mas na perspectiva do patrão dele deve ser o pior empregado de sempre. Está-me a dizer que para não comprar aquilo que é bem caro, que é podre e que no café à frente é melhor. Mas eu curti disso e pensei, não, então vou ficar aqui, gostei. E ele disse-me, olha, pede o café creme, que é o cappuccino francês e é bué da bom. E eu, olha, está-se bem. E é mais barato. Eu, perfeito, está-se bem, claro. E eu quero experimentar cenas típicas francesas. Pedi e foi bom. Um, e por acaso, por falar em cenas típicas francesas, malta, uma dificuldade gigante para comer comida típica francesa, tradicional. Eu quando vou a outros países, eu não curto de comer fast food ou restaurantes que eu podia comer aqui. Eu quero ir àqueles spots, que é um spot pequenino, com um bacana, um chefe meio gordo, tipo, que não fala português nem inglês e que faz a comida dele, que aprendeu com a avó, num sítio qualquer no interior do país e vai para a capital e trouxe esse segredo. Então, por ser, eu quero esse tipo de cena. Eu quero uma cena que não está cheia de gente e que é bué da bom, mas que não é muito conhecido, e isto é difícil, claro. Mas mesmo que eu tivesse só, tipo, olha, quero qualquer cena tradicional francesa. Malta, a cena tradicional dele são batatas fritas. Por isso é que se chama French fries. É bife com batatas fritas. Acho que é a cena tradicional deles. E eu estava tipo, eu quero uma cena francesa. E procurei. Para já, os restaurantes, para além disso, para além de ser difícil encontrar uma cena típica francesa, portanto, claramente a gastronomia não é o forte deles, porque, sei lá, as cenas que havia lá era tipo cenas indianas, cenas italianas, boedas, e eu tipo, não estou em Nova Iorque. Nova Iorque vejo como sítio que é na boa ir a esses spots. Nova Iorque ou América, porque lá é tipo, salve-se quem puder em termos de comida, tem bué das cenas e vai. Agora, na Europa, sei lá, vou à Itália, eles têm a comida deles, vou à Espanha, têm a comida deles, vou a Portugal, nós temos a nossa comida, vamos à Grécia, eles têm a sua comida, vamos à Alemanha, tem lá umas salsichas. Inglaterra também estão na merda, também é como os franceses. O que é que eles têm? Têm uns guisados, meio random, não é? Não tem assim grande cena. Mas pronto, isto para dizer que, para além de ser difícil encontrar uma cena típica, era bué difícil encontrar conseguir reservar num restaurante, porque ir a um restaurante estava sempre cheio, sem reserva não dá. E eu lembro-me de ter ido a Paris com a minha mãe há uns anos já.
e não ser assim, mas agora está mesmo, tens de reservar, às vezes com tipo 2 ou 3 dias de antecedência. Tipo, nós a marcámos restaurantes para sábado, não, para domingo, numa quinta-feira ou numa sexta-feira, porque para sábado não dava. A dica foi chegar mesmo à hora que o restaurante abria e dizer: olha, tem mesa? E ele, pá, temos, mas é só até às 8. Depois vem um grupo e eu preciso da mesa. E nós, tipo, está-se bem, a gente come numa hora na boa. Então conseguimos ir a dois restaurantes franceses. Um deles foi muito fixe e posso recomendar, que se chama Aos Bons Crus. Agora, isto não se lê assim em francês, lê-se Au Bon Cru, né? Yeah. AUX, auxiliar. Bons, Bons, Crus. Exatamente. E pronto, Aos Bons Crus foi um restaurante muito bom. E foi fixe depois passear pelas ruas. Paris é uma cidade que é mais bonita à noite. Eu sinto muito isso. Paris é mais bonita à noite. Durante o dia é fixe. Apesar de estar muito busy, tipo, nos passeios, é difícil às vezes passar e não sei o que é bué da gente. Mas à noite é bué da bonito e ver as pontes à noite e o rio, o Sena, é muito, very, very pretty. Mas pronto, achei os franceses simpáticos, queria-vos dizer isso. Ponto muito positivo de Paris. Eu estava bué, era tudo bué da caro. Lá está, um americano, eu há bocado estava-vos a dizer, esqueci-me de dizer. Um americano, um café americano, chegava a ser tipo 10 paus. Eu bebi um chocolate quente que foi 8,5€. Então eu lá estava mesmo tipo, pá, posso pagar com cartão multibanco para não ter noção do dinheiro que estou a gastar, se faz favor. E eu tipo, claro, claro. Pode só passar-nos os seus 30€ deste chocolate quente. É tudo bué da caro. Era tipo 7€ um chá. Eu só dizia, pá, como é que tens coragem de pedir 7€ um chá? Como é que tens a coragem? E depois eu estava a pensar que consigo falar francês. Eu posso falar francês e falo muito bem. Falo bem porque, pá, conseguem perceber. Eu falo tudo bem. E eles conseguiam perceber. Para falar francês, só temos de falar assim. Depois um R mais forte. E depois o resto a gente consegue fazer. E eles percebiam sempre. Vi uma igreja que tinha um multibanco. Tinha um multibanco para fazer doações. Que eu achei curioso e vou só deixar por aqui. Fui a várias boulangeries comer baguete. Almoços era fixe ser baguete. E depois tive a minha missão, uma missão muito grande desta viagem para mim, que era encontrar art prints. Eu tenho a minha casa, tenho um estúdio cheio de cenas na parede, como vocês veem se forem team vídeo, ou se virem stories meus, ou se virem whatever, qualquer coisa em que apareça a minha casa. As paredes do meu estúdio estão cheias de cenas, mas as outras paredes da casa estão todas brancas, estão todas sem nada. Porquê? Porque eu não tenho cenas, eu não quero pôr cenas à toa, papelinhos e coisas eu ponho aqui no estúdio, mas não quero estar a pôr coisas à toa que já tive cenas na parede, mas fartava-me sempre e pensei, pá, eu quero arranjar pósteres e pinturas e cenas bonitas. E uma cena que eu tenho pensado é, malta, eu quando for, daqui a uns anos eu vou começar a colecionar arte, não sei quando é que vai ser, mas imaginem, já estou a colecionar mais em termos de pósteres e assim. Mas eu quero colecionar arte. Acho que era uma cena bué da fixe. Primeiro é uma cena que dá bué da postura. Pá, já tenho um Picasso ali em casa. Imaginem ter um Picasso. Que estouro, não é? Gostava de colecionar arte. E isso há de acontecer. Pinturas, porque eu gosto muito de pintura. Apesar de não pintar, eu gosto muito de pintura e gosto muito de... Inspira-me muito os vários estilos de pintura, especialmente do século XX, já falei isso aqui. Gosto muito e era esse tipo de cenas que eu estava à procura. Cenas de Magritte, Salvador Dalí, de vários pintores das vanguardas. E encontrei algumas cenas, comprei uma ceninha do Basquiat. E agora vou pôr na parede. Mas foi bem estressante procurar art prints. Porquê? Porque eu estava nas lojas de posters. Primeiro não encontrava muitas, depois encontrei uma bacana e estive lá à procura do sítio. Do sítio não, dos prints. Porque imaginem, eles têm bué das cenas, mas ao mesmo tempo não têm bué das cenas. E eu tipo, vejo as cenas de um artista e fico tipo, ai, queria aquele que não está aqui. E depois escolher uma cena para pôr na parede é, especialmente se vais pagar tipo 40 ou 50€ por isso, é bem tipo, pá, qual é que eu vou levar? Tipo, será que esta é bacana? Eu via boas que era tipo, olha, isto é fixe. Mas depois ficava, mas será que é mesmo bacana? Será que é fixe o suficiente para eu pôr na parede?
Mas pronto, decidi-me. Comprei uma cena do Edward Hopper, que eu também curto, apesar de não conhecer muito. Não sei porque é que escolhi, mas eu gostei bué da imagem. Comprei uma cena do Salvador Dalí. Não foi a cena mais característica de Dalí, tipo, não é uma cena daquelas com elefantes malucos e não sei o quê. Mas é eu depois mostro, mas é uma cena, é uma paisagem de um deserto assim meio onírico. É mais simples, mas eu gostei muito das cores e tudo, pronto. Comprei uma cena do Basquiat, comprei um póster de um filme que é o Blow Up, do Michelangelo Antonioni, e pronto, e foi isso que eu comprei. No fundo comprei 3 cenas. Não, 1, 2, 3, 4. 4 cenas, comprei 4 cenas. E ontem, quando cheguei a casa, a primeira cena que eu fiz foi pôr aqui em cima da mesa e pôr livros em cima para aquilo ficar lisinho, porque veio enrolado, né? No tubo. Já agora, se vocês souberem lojas em Lisboa que vendam pósteres e assim, e cenas de pintura, art prints, no fundo, mandem-me aí uma DM, os dealers, como bom dealer de informação que eu sei que temos por aí, que eu gostava de arranjar mais umas cenas. E se tiverem dicas, digam-me aí, please. Entretanto, tive grande ideia de gênio. Malta, sou um gênio. Tive uma ideia de gênio para testar a disposição dos art prints na parede, porque eu acho que vou fazer isso já a seguir, porque eu não aguento ter aquilo ali, eu quero bué pôr na parede, porque é bué ver como é que vai ficar. E eu pensei, como é que eu vou pôr isto na parede? Há várias disposições possíveis. O que é que eu faço? Eu vou pôr com boss stick, não é? Porque eu pensei em pôr molduras, mas molduras vai demorar mais tempo e é mais caro. E eu também estava a pensar, pá, eu agora estou numa altura da minha vida que faz sentido pôr as cenas mesmo assim na parede. Agora, imaginem, quando eu tiver 40, eu vou querer ter tudo em vidro e em moldura, não é? Vai ser uma casa cheia de arte. Agora, a minha casa agora, acho que pá, na boa, estar sem moldura, sabem? E quero pôr já na parede. Mas qual é que foi a minha ideia de gênio para testar? Foi, tirei uma foto com o telefone, porque imagina, eu estava a pensar, pá, se eu for pôr as cenas com Bostik na parede e depois afasto-me para ver como é que está, e depois tipo tenho que tirar e pôr noutro sítio e não sei o quê, vai ser bué da podre. Porquê? Porque o Bostik, eu não sei se sabem o que é Bostik, mas é tipo aquela plasticina quase que se usa para pôr cenas na parede sem fazer buracos, e é bué da fixe. É bué da fixe quando não arranca a tinta quando vocês tiram, portanto eu tenho que sempre tirar com bué cuidadinho, porque as paredes da minha casa são bué da podres nisso. A tinta é podre. E tenho bué de falhas de tinta nas paredes, estou aqui a olhar. Então, para evitar esse struggle, eu pensei, vou tirar uma foto, tirei uma foto às paredes, a seguir vou tirar uma foto, imagina, às paredes mesmo a ver-se a divisão toda. A seguir vou tirar uma foto a cada póster, depois vou ao Photoshop, e depois vou dispor os vários cartazes nas várias disposições possíveis e depois para perceber qual é que eu vou de facto concretizar. E isto, se não é uma ideia de gênio, eu não sei o que é. E de facto, isto deve ter sido uma das únicas coisas que multimédia em Belas Artes me ensinou. Não, na verdade eu também já sabia isto e também aprendi outras cenas em Belas Artes. Mas olha, foi uma ideia de gênio e quero só ter os louros disso. Portanto, se tiverem de experimentar pôr art prints na parede, malta, isto é a melhor dica. Se não souberem mexer em Photoshop, podem-me enviar. Eu cobro 500 paus por trabalho, pá, 1 hora mais ou menos, e faço-vos isso. Andar de. Tenho aqui uma cena que escrevi, que fiz. Deixa-me só ver se não passei nada. Yeah. Fiz uma cena lá em Paris, no Jardim das Tuileries, acho que é assim que se chama, das Tuileries. Pá, eu estava lá a passear, nanã, e o que é que vemos? Vemos um carrossel. E eu penso, ei, um carrossel, mas um carrossel bué da grande, com bué da cavalos, chávenas de chá e não sei o que, aquelas cenas todas. E eu penso, ei, a carrossel, grande dica. Será que eu posso ir? E pensei, pá, se for menos de 5 paus, se for 5 paus vou. Eu já estava por tudo, né? Tipo, imagina, ir num carrossel deve ser o quê? 10 paus em Paris. E eu disse mesmo, olha, se for de 5 paus eu vou. E tinha, para já, aquilo só tinha lá pais com putos que tinham menos de metade da minha altura. Mas já não dava num carrossel há bué tempo. E há qualquer coisa em relação a andar num carrossel que é completamente pointless. É completamente pointless, mas é por isso que eu também queria ir. É tipo, pá, não há objetivo nenhum. Eu quero só andar no carrossel. E então fui lá ao senhor e disse:
e vi lá 2,5€. Eu, 2,5€. Pego na carteira, tinha exatamente uma moeda de 2€ e uma moeda de 50. E eu fico tipo, pá, yeah, é um sinal. Eu nem sequer costumo ter moedas de 2€. Tomas, fui e pergunta, mas antes eu tinha de perguntar se podia ir, não é? Porque, sei lá, uma pessoa de quase 24 anos, não sei se pode andar de carrossel, não sei se estraga o carrossel. Então fui lá, sorry, can I go? E ele tipo, olha para mim, tipo, sem expressão nenhuma na cara, sem qualquer surpresa, sem qualquer estranheza na expressão. Não, ele olha para mim tipo, yes. E eu tipo, ok, então isso é mesmo bué na boa. O que a expressão dele me disse foi, pá, desde que tenhas 2,5€, podes ir na boa. E eu, dica máxima, pus os 2,5€ em cima da mesa e disse, quer Romain Tré, por favor? E ele deu-me, não me deu nada, disse só, podes ir. E eu, can I choose? E aí fui bem criança, can I choose anything that I want? E ele tipo, yes, you can choose. E eu queria bué ter ido para o avião, aquilo havia que era um avião que estava mesmo suspenso, só que era bué apertadinho. Então decidi ir para um simples cavalo. Fui para um cavalo e pá, e basicamente o carrossel andava à volta, à roda, né? E subi, e os cavalos e as outras cenas subiam e desciam nos postes. Era um cavalo preso num poste e eu, pá, tenho quase certeza que se eu fizesse alguma força eu partia aquela merda, porque aquilo claramente não era muito, muito forte. Mas andei no cavalo e pá, foi bué da fixe. E dei para aí o quê? 10 voltas. Aquilo deu para aí 10 voltas, bué devagarinho, com uma música bué da estranha, já nem... Pá, era uma cena meio francesa, devia ser meio, sei lá, tradicional, eu não sei o que era. Curti bué de andar no carrossel, malta. Se puderem andar num carrossel, e não estou a dizer naqueles carrosséis todos radicais que dão adrenalina, que viram ao contrário. Não, estou-vos mesmo a dizer, andei num carrossel de criança. Eu só fiquei com pena de não haver mais crianças a andar comigo no carrossel, porque eu andei sozinho aí, porque tinham estado putos a andar antes, e eu fui lá depois deles andarem, e eu pensava que ele ia esperar que viessem mais pessoas para poder pôr várias pessoas a dar a volta no carrossel. Só que, não, assim que eu entrei no carrossel ele pôs aquilo a andar, e eu tipo, então já, está-se bem, vou andar sozinho. E depois, a meio da minha viagem de carrossel, aparecem putos, ficam em pé a olhar, e eu fico tipo, bitch, estou aqui, quê? Querias vir, né? Vais ter de esperar, estou eu! Então, fiz inveja aos putos. Mas pronto, eu queria dizer mais qualquer coisa sobre andar de carrossel. Não me lembro o que era, malta. Não me lembro o que era. Era os putos. Andar de carrossel com os putos. Já não me lembro o que era. Mas pronto, talvez fosse a cena de pode não parecer muito. Porque é que eu queria ter os putos comigo no carrossel? Isto parece bem pedófilo. Porque era bem fixe, estão a ver? Tipo, eu ia sentir que estava mais na vibe do que é um carrossel. Tipo, com putos todos a curtir, todos na mesma vibe. Eu estava-me a sentir um puto. Eu sinto-me bem um puto às vezes. Tipo, imagina, passámos por uma cena que é o Palácio Royal. O Palácio... Palácio Royal, ou uma cena assim. E vi lá uma cena que havia vários, sei lá, como é que eu posso explicar? Vários cilindrozinhos no chão, uns muito baixos, outros bem altos, e basicamente aquela era uma praça dentro dentro do palácio. E basicamente o que acontecia era os putos, não sem nenhuma razão também, não sei porque é que estavam ali aquelas colunazinhas bué baixinhas, todos os putos, aquilo era só pais com putos e os putos em cima dos cilindros. E assim que eu entrei ali, eu pensei, eu quero bem ir para cima destes cilindros, e saltei logo para um. E depois olho em volta e tipo, é só putos em cima dos cilindros e os pais ao lado, tipo, no telemóvel, ou a dar-lhes a mão, tipo, à espera que eles acabem de estar no cilindro. E eu fico mesmo a pensar, eu se calhar sou mesmo um puto. Ainda, porque é que eu tenho 23 e eu não estou a fazer isto para... Não sei bem porquê, é só porque é tipo, isto deve ser bacana, tipo, estar aqui em cima deste cilindro. What? Porquê que eu quero estar em cima de um cilindro? É um cilindro, tipo, imaginem, 10 centímetros de altura. Havia uns mais altos, mas que os pais ajudavam os putos a irem lá para cima. Houve um que eu subi. Mas pronto, eu sinto-me um puto às vezes. E gostava de ter tido amigos, pelo menos no carrossel, para andarmos. Isto parece mesmo uma cena como o pedófilo diz, não é?
Mas não, era mesmo só para ter companhia no carrossel. Ahm, Houve uma cena que aconteceu no avião quando eu estava a ir para lá. Esqueci-me de vos dizer. É que passou aquele carrinho das senhoras da TAP, né? Tipo, quer alguma coisa? E eu, olha, pode ser um chá. Pode ser um chazinho preto. E depois ela disse, eu perguntei, namorada, olha, queres também? Então 2 chás, faz favor. E ela, ok, muito bem. Do nada passa-me uma máquina de multibanco e eu, caralho, paga-se. Foda-se, não sabia que se pagava. Pensava que era grátis e agora vou ter a coragem de dizer tipo, paga-se. Afinal não, então cago nisso. E o que me apetecia dizer era só tipo, então, imagina, o que aconteceu foi o meu multibanco, mas claro que eu não tive coragem de dizer que não, não é? Foi tipo, pronto, já pedi, vou pedir o chá, aposto que vai ser para aí 10 paus, caguei. Um, Pus o meu contactless, que ele não deu, ia pagar em MBWay, depois pensei, mas não tenho net, como é que vou pagar em MBWay? Não dá. Cartão da namorada, também não está a dar, não sei o quê, tenho dinheiro, mas... E depois eu pensei, eu tinha dinheiro, mas pensei, não, olha, se calhar deixe estar, não faz mal. E ela basou. O que me apetecia bué dizer era, olha, cago. Há qualquer coisa poética em dizer, cago nisso, então. Há qualquer coisa poética de dizer cague a um adulto. Eu sou um adulto também, isto é sempre a mesma coisa. Mas há qualquer coisa poética de dizer isto a um adulto. Cago então, cago. E vou-vos só deixar assim. Vou-vos só deixar assim. Se quiserem utilizar esta expressão, o que é o clássico, caga nisso, puto. Mas com um adulto, cago nisso, deixa estar. Força. E digam-me como é que soube. Pois. Estive no Louvre, no Museu do Louvre. Gostei muito de estar no Louvre, é sempre giro. Vi várias salas, vi antiguidades egípcias, vi sarcófagos, vi uma múmia. Malta, vi uma múmia, gangsta. Ou seja, aquilo, provavelmente o corpo estava todo desfeito por baixo, mas estava tudo mesmo. Imaginem, viam-se os dedos. Era uma vitrine que estava cheia de pessoas à volta e via-se os dedos, estava tudo cheio de ligaduras. E claro que aquilo é bem misterioso. Claro que múmias é uma cena tipo de Halloween, porque múmias dá logo uma vibe de esta pessoa está viva aqui, está tapada e pronto. Vi uma múmia, e vi bué da gente a tirar. Também vi que as cenas, as esculturas gregas. A múmia foi o que eu curti mais de ver, acho eu. Vi esculturas gregas, vi as cenas que os egípcios usavam, tipo espelhos. Eles tinham espelhos assim de metais que refletiam. Vi colheres deles buedas estranhas que pareciam esculturas. Claro que não dá para ver tudo no Louvre, que é um museu gigante, mas vi também cenas de pinturas mais italianas e francesas e cenas religiosas sem interesse nenhum que se seca. Não curto nada aquelas pinturas religiosas. Acho uma seca gigante. O que eu curto mesmo de pintura é essas vanguardas do século XX. Isso para mim é a cena fixe. Porquê é que a cena aconteceu assim? Porque eu não sei se sabem do que é que eu estou a falar, mas estou a falar daquelas pinturas tipo Picasso, Salvador Dalí, Mondrian, cenas mais aquelas coisas com bué de cores e formas, ou então tipo só um quadro azul, ou esse tipo de cenas de arte contemporânea. Claro que não é só isso, imaginem, Picasso tem bué de cenas figurativas, há bué de artistas com bué de cenas figurativas que eu até se calhar curto mais, tipo Matisse, o Miró, sei lá, há bué de cenas, Cézanne, há bué de artistas e há bué de estilos, e é isso que eu curto, é aquela variedade de estilos que aconteceu a seguir à segunda ou à primeira guerra mundial. Acho que foi à primeira, foi a seguir à primeira guerra mundial e que a seguir à segunda também houve muita coisa. Mas a seguir à primeira guerra mundial as pessoas estavam bué, ou seja, meio que para fugir da realidade, os artistas se calhar tinham perdido pessoas na guerra, amigos e familiares, se calhar alguns até tinham lutado mesmo na guerra, e meio que aquilo foi uma reação à guerra. Foi tipo, a vida é mesmo efêmera, bora divertir-nos, bora fazer cenas diferentes, bora... E aí começaram a aparecer bué de estilos diferentes, e é isso que eu curto na pintura. E quando eu digo que vou ser colecionador de arte, é com esse tipo de pinturas. Depois um dia, quando forem à minha casa, podem ver a minha galeria.
E imaginem ter uma galeria em casa. A cena é que acho que mais fixe do que ter uma galeria em casa é fazer da casa uma galeria. Que é, imaginem, vais à casa de banho e tens bué de cenas, tens arte. A única cena sobre ter pinturas e cenas na casa de banho, que eu não sei se pode ser fixe ou não, é que quando eu tomo banho com água quente, há muito vapor, não é? E o vapor pode, sei lá, suponho eu, pode estragar um bocado as pinturas, não é? As pinturas ou os prints. Não sei, olha, se tiverem cenas na casa de banho e tomam um banho de água quente, digam-me se já sentiram algum problema em alguma das vossas ilustrações. Mas senti muito no Louvre pessoas a tirar fotos aos quadros, tipo pessoas que chegavam ao pé de um quadro. Não foi só no Louvre, porque eu fui a mais museus, fui ao Museu d'Orsay, fui também ao Georges Pompidou, e as pessoas chegavam ao pé dos quadros, tiravam uma foto e basavam. Eu fico tipo, desculpa lá, como é que chamas? Ele dizia, Jean-Pierre de Bigalepto. Jean-Pierre, pá, bro, o que é que estás a fazer? Por acaso nem eram franceses, normalmente eram turistas. A cena de tirar uma fotografia a uma obra e nem sequer a ver é porque tu também nunca mais vais ver aquela fotografia, pois não? A não ser que estejas a fazer uma cena, tipo um trabalho de investigação, tipo enquanto estudante, estás aí a tirar fotos para ter, para depois usar para alguma coisa, ou não sei o quê. Mas eu acho que muitas pessoas é só tipo, se calhar sentem que estão a viver mais a experiência de viajar, quando no fundo não estão a experienciar, estão só a filtrar, a ver aquilo através de um filtro e não estão mesmo a ver, estão a apanhar aquilo. É como se estivessem a apanhar e a pôr no bolso. E é tipo, pá, olha para a cena que estás a pôr no bolso antes de pôr no bolso, não é? Será que queres mesmo pôr no bolso? E pronto. E depois vimos a Mona Lisa, que tinha, claramente era a sala com mais pessoas, e até tinha aquelas fitas de aeroporto. Sabem aqueles percursos que bué de estúpidos que se tem de fazer para chegar a um sítio e muitas vezes está tudo vazio e é tipo, porque é que eu não passo por baixo? Era esse tipo de cena, só que aqui estava cheio de gente e eu pensei, ai, quem é que vai fazer fila assim para ver? Imaginem, claro que a Mona Lisa é um quadro bué da fixe, mas pá, bué da hype, calma também, não é? Um, Especialmente porque as pessoas que muitas vezes queriam ir ali para tirar fotos, tipo, olhava-se para a fila da frente, era só pessoas com o telemóvel. E é tipo, se tu queres uma foto da Mona Lisa, vai ao Google Imagens, escreve Mona Lisa e vai aparecer uma foto 1000 vezes melhor que a tua. Que nem sequer é uma foto, é mesmo tipo uma, sei lá, digitalização quase, né? Que com muito mais qualidade, até podes imprimir, pôr na parede, se calhar não muito grande, porque a qualidade depois não permite, mas pá, é só veres na net. E ali se faz ali, pá, aproveita para ver com os olhos, porque para ver uma fotografia podes ver na net. E é isto que eu não percebo às vezes em pessoas em museus. Se calhar também estão-se um bocado a cagar e querem só aquela cena de dizer que foram ver a Mona Lisa. Não sei. Tenho pena porque há uma experiência tão muito. Há experiências tão melhores do que isso, na minha opinião, para se ter num museu. Mas pronto, eu por acaso vi a Mona Lisa, em vez de ir para a fila do aeroporto, fui de lado, porque aquilo havia bué de espaço de lado para passar para trás, porque continuava o corredor, e eu fui só de lado e fiquei na fila da frente, basicamente, mas ao lado, vi uma beca, bacana, e passei. E pronto, é isso. Depois houve uma situação que foi. Fui até estávamos a comer uma tábua de queijo lá num spot, não sei o quê. O spot em que o empregado falava português e quase percebeu que estávamos a gozar com ele. E tive de ir à casa de banho. Fui à casa de banho, pá, e a casa de banho não estava muito limpa. E eu tinha de efetuar necessidades bastante mais difíceis do que as mais fáceis. E então eu pensei, pá, eu até sou de me sentar, sabem? Eu até sou de limpar com papel higiênico, tipo esfregar com papel higiênico e assumir olha, vou tocar aqui com as pernas e pá, também não vai acontecer nada, né? Mas não, ali estava mesmo tipo, pá, não estou a sentir. Então fiz aquela dica do papel, de tirar papel higiênico, tiras papel higiênico e pôr na sanita, sabem? Fazer assim uma proteção. O que é que acontece? Eu estava com medo que aquilo escorregasse e caísse. Então, pá, foi uma dinâmica bué da estranha só para cagar. Cuspi para
borda da sanita. Tipo, não foi cuspir, não foi escarrar para a ponta da sanita. Mas foi tipo mandar um bocadinho, tipo, um bocadinho de cuspe, só para aquilo ficar molhado, para poder colar, de certa forma, e para não cair. Porque eu não queria nada arriscar a tocar ali. Não sei porque eu não estava a sentir nada naquela casa de banho. Coisa e tal, consegui fazer ali um setup, pensei, ok, estamos prontos, let's go. Quando me sentei, sabem quando o tampo da sanita escorrega para o lado? Isso é grande falha, não é? Das sanitas, às vezes tipo, afinal não. E eu, e pus-me logo em pé, tipo, mas dobrado, mais dobrado, não é? Pá, e tive de efetuar aquilo tudo assim, a fazer bué da força nas pernas para estar em pé, mas ao mesmo tempo sentado no ar, estão a ver? E foi uma dinâmica. Foi uma dinâmica. Não sei porque é que queria falar disto, mas achei que era bom para quebrar um bocado o tabu também. Porque depois eu cheguei à mesa e disse: pá, isto foi bem difícil, tive a fazer isto. E pronto, malta, estamos aí. Estamos aí. Cuidado com as sanitas que deslizam, que não é nada safe. Depois, último dia, tive de acordar às 4h30 da manhã, que eram 3h30 em Portugal, não é? Que era aquilo que eu estava a dizer. Senti um estouro na cabeça, parecia que me tinham batido com um taco de beisebol e depois gritado ao ouvido com um megafone ao mesmo tempo. Fui para o aeroporto e depois passei pela segurança e estava a pensar, imagina agora eu começar a eu pôr-me de joelhos e começar a gritar tipo e o que é que eles iam e tipo começar a tirar o casaco e fingir que vou rebentar-me a mim mesmo. Pô, é das estranhas pessoas que fazem isso, não é? Espero que não façam muito mais isso. Mas imaginei-me a fazer isso e pensei o que é que aconteceria. Eu ficava aqui preso para sempre, não é? E, mas o que é que aconteceria mesmo? Ia para a esquadra, não é? Provavelmente, para me interrogarem e não sei o quê. Mas depois, quando percebessem que eu tinha só chipado e estava só a gozar ou assim, o que é que me acontecia? Uma multa, provavelmente. Yeah. Multa por fingir que é terrorista. Será que já aconteceu a alguém? Não sei, mas também não quer saber. Depois pus tudo no tapete do aeroporto. Passei pelo detector de metais e aquelas cenas. E esse passar pelo detector de metais, eu sou sempre... Eu tento sempre parecer o mais cromo possível. Tipo, vou para lá, fico à espera que o gajo me dê o sinal para passar. E eu tipo, vou andar. Mas vou andar... Por dentro estou tipo... Imaginem, por fora eu estou tipo... Lá. Estou só aqui a passar. Tipo, não tenho assim nada... não tenho nada para esconder. Estou aqui, tipo, só na boa. Tipo, gosto de jogar Magic e faço chamadas com os meus amigos de 5 horas a jogar Minecraft. Então vou andar assim. Mas por dentro estou tipo... Ai, caralho, se eu tiver droga na mochila e não sei. E se eu tiver um bocado doído de um amigo meu que deixou cair na minha mala sem querer? E se eu tiver uma pistola na mochila e esqueci-me de atirar? Esses pensamentos começam creeping in, começam a aparecer. Então tento sempre parecer um pato. Vou só tipo lá. E isso normalmente. E pronto, e nunca me aconteceu nada. Mas pronto, malta, bora aí à Recommendation Culturelle. Putz, olha, estou mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana? Temos aí um álbum culturalmente interessante que vou-vos já dizer que não é um álbum com muita profundidade. É um álbum fixe de ouvir para andar de skate. Se vocês andarem de skate, olha, é um álbum bacana para skatear, mas se não andarem de skate, olha, é um álbum bacana, pelo menos para ouvir uma cena diferente ou para ir dar uma corrida. Olha, vão dar uma corrida e ouçam este álbum. Chama-se 2.5 do Aminé, que é um artista que eu curto muito. Curto bué o timbre da voz dele, curto bué a maneira como ele mistura cantar com rap. Vocês devem conhecer a Aminé, mas não é muito conhecido, acho eu, cá em Portugal, mas é muito fixe, gostava bué de ver o gajo ao vivo. Este álbum está bué da fixe, está mais... Não, está rap, mas os instrumentais estão diferentes. Está uma mistura interessante de rap com alguma coisa que eu não tenho uma palavra para isso. Claro que tem os seus sons de trap, que são aquela cena... Sabem que eu tenho estado a chegar à conclusão que trap, mas aquele trap assim mais... Tipo os sons... Imaginem, vou-vos dizer um som deste álbum e é esse tipo de trap. Um som que se chama Diridum Dara. É bem estranho, mas é o melhor som do álbum para mim. Diridum Dididu Dada.
É uma cena assim. Bué da fixe. É bué da fixe. Pá, não sei porque é que é bué da fixe, mas soa-me bué da bem e faz-me sentir bué da bem. Que é um bocado a prova como a música às vezes não tem de ser bué rap, bué consciente, bué... Não, eu já tive bué essa ideia. Isto falando do rap, mas mesmo que seja outro estilo qualquer, não tem de ser super pensado e bué com ganda meaning. Eu curto mais que tenha ganda meaning, mas não tem de ser. Também há sons fixes só para tipo, bora curtir uma vibe, não é? E temos aqui este álbum que tem muito desse tipo de cenas. E este som de Diri Dundara é um trapzinho que dá um quentinho. Estamos ali numa cena meio triste, mas feliz ao mesmo tempo. E está tipo, está-se bem. E tenho chegado à conclusão que alguns sons deste género, aliás, sons deste género são reconfortantes de alguma forma. Não sei porquê, mas são confortáveis. E despedimos-nos assim, com um trap confortável. Estamos aí no episódio 132. Mais uma vez, malta, nova sessão de janela aberta para o dia 23 de novembro no Porto, às 9h30. Portanto, bilhetes estão na descrição, ou no meu Insta, ou na minha motherfucking... Não me tinha espreguiçado hoje. Ou na minha quê? Ou na minha tola. Estás aí? Estás aí. Estamos aí e... até jazz. Até jazz, malta. Janela aberta.